Boa parte dos aposentados e pensionistas do INSS continua sofrendo descontos de entidades associativas em seus contra-cheques, mesmo 8 dias depois que o órgão publicou um despacho suspendendo essas mensalidades e 14 dias depois que o escândalo de fraudes veio à tona. Vamos agora falar do fogo que sai do Brasil. Boa parte dos aposentados e pensionistas do INSS continua sofrendo descontos de entidades associativas em seus contra-cheques, mesmo 8 dias depois que o órgão publicou um despacho suspendendo essas mensalidades e 14 dias depois que o escândalo de fraudes veio à tona. Esses descontos atuais são feitos, em muitos casos, em nome de entidades que não constam na lista de associações investigadas pelas autoridades até este momento. É o caso, por exemplo, da Associação de Amparo Social ao Aposentado e Pensionista. Que amparo, né, que eles dão, né? Tirando o dinheiro deles. Um amparo maravilhoso. E também da Caixa de Assistência aos Aposentados e Pensionistas. É tudo a mesma coisa, né? Só muda algumas palavras. Essas associações, por exemplo, seguem fazendo os descontos. Nesse tema ainda, o ex-deputado federal Wilson da FETAENG, que coisa é FETAENG, do PSB, que é o partido do vice-presidente Planária, Geraldo Alckmin, mesmo, né, partido do Planária, publicou um vídeo em novembro de 2024 pedindo, olha o que esse deputado do partido do Alckmin fez. Em 2024 ele publicou um vídeo pedindo que os aposentados não informassem aos bancos dos descontos não autorizados em suas contas do INSS. A FETAENG, presidida por Wilson, é uma entidade sindical filiada à CONTAG, que é uma das suspeitas de fraudar autorizações para tirar dinheiro de beneficiários do INSS. Olha esse vídeo aí do correligionário do Alckmin. Se você perceber que no seu provento está tendo algum tipo de desconto que você não autorizou, que você não sabe o que é, peça um extrato ao gerente, ao funcionário do banco, mas não vai conversar isso com ele não, vai lá, conversa com o seu sindicato. O sindicato é a sua ferramenta de trabalho, de proteção e de defesa. Se o sindicato não souber o que é, ele vai procurar nós aqui da FETAENG, e se nós tivermos alguma dificuldade, nós vamos procurar Brasília, CONTAG. Você sabe, o engraçado é que isso aí pode ter nas redes, né? Esse golpe pode ter nas redes. Isso aí o STF não se incomoda. Não se incomoda. E tem mais. Segundo informações do Globo, a liderança do PT na Câmara distribuiu aos deputados um documento com uma série de argumentos para rebater o vídeo do deputado federal Nicolas Ferreira sobre a fraude no INSS, que atingiu a marca de 100 milhões de visualizações no Instagram em apenas 24 horas. Com o título Desmentido Nicolas Ferreira, INSS, o documento de 30 páginas traz o roteiro completo das falas do deputado, contrapondo ponto a ponto o que o parlamentar diz e sugerindo argumentos para os deputados petistas fazerem a disputa de narrativa. Tá vendo? Isso é dinheiro público usado para enganar os nossos aposentados. E também o STF não faz nada, Flávio Dino não pede explicações, o diabo careca também não pede, não dá 48 horas para se explicar. Aposentado morre se depender do SUS, morre de fome se depender da aposentadoria. O dinheiro está sendo descontado. E foi descontado em montantes nunca antes vistos na história desse país. E o que o governo se preocupa é não em devolver, não em moralizar a administração, mas rebater o Nicolas. É esta a merda de governo que nós temos. É esta a vergonha de governo que nós temos, senhores. Olha, me chama a atenção o tamanho que o Nicolas tem, né? Porque o governo todo empenhado
em rebater um vídeo, que deve ter 1 minuto e meio no máximo, de um deputado federal que a cada dia se agiganta aí na sua capacidade de se comunicar com a população brasileira. 6 minutos. Que se agiganta na capacidade de se comunicar com os brasileiros. Inclusive, ele usa um artifício no final do vídeo, né, de inteligência artificial, que ele vai envelhecendo e termina o vídeo como um idoso, que achei bem interessante. Agora, eu vi um pronunciamento do senador Cleitinho a respeito desse tema, dizendo que já estava circulando na casa ou rumores ou esse documento já onde o governo vem a instruir a sua base governista em como rebater os argumentos do deputado Nicolas Ferreira. E, segundo o senador Cleitinho, até onde ele já tinha tido conhecimento, um dos grandes argumentos é repetir a questão de que os descontos começaram no governo Jair Bolsonaro. E aí eu vou repetir aqui a frase do próprio Cleitinho. Que ótimo! Então, por que os deputados do PT ainda não assinaram o pedido da abertura da CPMI? Vamos investigar todos, vamos até o fundo, investigar todos os governos, o que aconteceu em cada governo, e vamos passar pelas medidas que o presidente Jair Bolsonaro tomou para tentar frear as fraudes, e vamos investigar a todos. Por que os deputados do PT e os senadores do PT não assinam o pedido de investigação? De que eles têm medo? Vai ficar só na guerra de narrativas? Então é isso, nós estamos diante do maior escândalo de corrupção desse governo e um dos maiores da série histórica de corrupção do PT, e vamos sim continuar investigando, vamos continuar falando, a imprensa independente, alguns deputados de oposição que fazem um trabalho, nós temos que reconhecer alguns, não são todos, né? Um trabalho belíssimo e aguerrido como oposição, mas que muitas vezes ficam até sobrecarregados de tantas que são as pautas e as frentes de atuação. Mas seguimos aí torcendo para que a CPMI seja instalada. Eu também sou fã dele, só não concordo com esse negócio de sobrecarregado de pauta, porque falar que deputado é sobrecarregado do Brasil, para mim, é um tiro no meu traseiro. Né? Nós estamos só diante, Pavinato, do maior escândalo de corrupção, nós estamos diante do maior crime de estelionato que esse país já viveu. É um estelionato corporativo com base no governo. Isso é uma vergonha. Mais de 90 bilhões de reais desviados, 30% da população de idosos, pessoas com deficiências físicas como alvo, analfabetos funcionais, pessoas que moram nos lugares mais extremos do país, para que não pudessem reclamar. Esse vídeo que a gente acabou de ver aqui é uma confirmação desse crime de estelionato, desses estelionatários que estão à frente. E é incrível, porque nós tínhamos um estelionatário que já nos governos anteriores já havia caído nesse mesmo crime e colocam o mesmo cara para fazer isso como número 1 da pasta. Ao invés de haver prisões, prisão preventiva, simplesmente se troca para o número 2, que é quem já sabia, já dava base. Tribunal de Contas da União, sabendo do que está acontecendo, há mais de um ano se falava desse processo. E quem vai pagar essa conta somos nós. E só para deixar claro, o presidente Bolsonaro, durante o seu governo, ele editou uma medida provisória exatamente proibindo esse tipo de prática, porque ele já tinha ciência, ele já estava ciente do que acontecia. E aí, no último dia, na calada da noite, no governo Bolsonaro, o pessoal da esquerda foi lá e derrubou a MP para continuar. E aí houve um pico, né? Explodiram aí os descontos e os desvios de dinheiro nessa área. Isso é uma questão de cadeia. Cadeia, e não é CPI não, hein? CPI não vai adiantar de nada, é impeachment. Tem que pedir o impeachment deste presidente atual que está responsável por isso, porque ele não sabia de nada, o ministro é funcionário. Ele não sabia de nada, coitado. O ministro é funcionário do senhor e da senhora, e ele é escolhido, entre aspas, pelo presidente da República. Ora,
presidente da República é corresponsável como chefe desse ministro e de toda essa cadeia, dessa corja que a gente está vendo, desse crime nojento, o maior estelionato que já foi realizado no Brasil. Ele não sabia de nada, Bela. Até o irmão dele soube-se agora que, na verdade, é irmão de um amigo dele. E veja aí, olha a Advocacia Geral da União. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.